E aí, pessoal, mais um vídeo aqui para vocês no canal Kleber Victor Interdisciplinar. Vamos lá. O tema de hoje, filoartrópoda ou apenas artrópodes, ok? Quer saber mais? Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilhe, deixa o seu comentário que é muito importante para nós. E se vocês quiserem que eu aprofunde ainda mais esse tema, classe por classe, grupo por grupo, deixa o comentário que a gente grava um novo vídeo detalhando ainda mais a respeito desse grande grupo de animais invertebrados, ok? Então esse é o grupo que a gente vai estudar hoje, o filoartrópoda. Nós temos aí algumas representações de grupos que pertencem a esse filo. Nós temos aqui a abelha, que é um dos representantes dos insetos. Temos aqui a aranha, um dos representantes dos aracnídeos. Diplópoda, outro representante. Aqui também uma outra imagem de Diplópoda, e aqui o grupo dos crustáceos. Eis aqui alguns representantes desse filo espetacular. Entre as características gerais, ele é o filo do reino animal mais numeroso. E eles habitam diversos tipos de ambientes em vários tipos de ecossistemas diferentes espalhados pelo planeta. A definição da palavra, a palavra artrópoda vem da junção de dois termos, artron, que significa articulação, e poda, que significa patas articuladas. Então, o somatório das duas palavras, artron, articulação, e poda, patas ou pernas, ok? E nós temos a representação de uma pata de um inseto, especificamente aí o gafanhoto. Os artrópodes, ao contrário dos outros animais, eles apresentam um esqueleto que cresce fora do corpo, então é chamado de exoesqueleto. Literalmente uma carapaça, uma armadura protetora. E essa armadura de proteção ela é formada principalmente por um carboidrato, por um polissacarídeo chamado quitina. Para que o animal ele possa crescer, e isso você está observando aqui, nesta imagem aqui, é necessário que ele abandone no ambiente o esqueleto velho para poder formar o novo. E o nome desse processo se chama muda ou equidise, que é a troca do esqueleto velho para a formação do novo. E não acompanha o crescimento do corpo do animal. Por isso que a gente diz que os artrópodes têm um crescimento descontínuo do corpo. Esse esqueleto apresenta algumas funções: locomoção, evita a perda de água por desidratação e proteção à estrutura corporal. Como grupos representantes ou representativos, nós temos os quilópodes, os diplópodes, os insetos, os crustáceos e os aracnídeos. Os insetos eles apresentam dos 5 grupos a maior quantidade de espécies, o maior número de espécies, e o corpo é dividido nesses 3 tegmas ou tagmas segmentados, porque o corpo de um inseto é segmentado, ou seja, dividido em compartimentos ou partes. Nós vemos aí que o corpo é dividido especificamente em 3 áreas: cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça nós temos os órgãos sensoriais e o sistema nervoso. No tórax nós abrigamos as estruturas que nós chamamos de respiratórias e as estruturas de vísceras, de órgãos internos, inclusive nos que possuem asas. As asas ficam no tórax, e no abdômen as estruturas de reprodução sexuada. Como características, um par de antenas sensoriais, ok? Olhos compostos, que são olhos formados por unidades menores chamadas de omatídeos, e nós dizemos que os insetos eles têm, por causa desse olho composto, a capacidade de enxergar, de formar imagens em todas as direções e em todos os sentidos. E 3 pares de patas. As asas podem estar ausentes, serem um par de asas, portanto 2, ou 2 pares de asas, portanto 4 asas.
apresentam a respiração traqueal por meio de estruturas que nós chamamos de traqueias, tá? Espiráculos e traqueias, que vão fazer a circulação deste ar, ok? As trocas gasosas. E o aparelho bucal, ele vai depender muito do hábito alimentar que o inseto está adaptado, ok? Em relação à reprodução, a reprodução é sexuada, ocorre a formação de ovos. O desenvolvimento pode ser direto, sem estágio larval, ou desenvolvimento indireto com formas larvais, ok? Os insetos, eles apresentam um comportamento que nós chamamos de metamorfose. O que é isso? A transformação da fase de ovo até a fase adulta. Existem insetos que não sofrem nenhum tipo de metamorfose. Então nós chamamos de ametábolo. Letra A, partícula de negação, não sofre metamorfose. Portanto, desenvolvimento direto, como acontece aí com a traça de livros, ok? Já outros animais apresentam desenvolvimento indireto com metamorfose, ok? Nesse caso aí, a metamorfose completa que nós chamamos de holometábolo, como nós temos aí o exemplo da borboleta, ok? Ovo, larva, pupa, ímago ou adulto. E há aqueles ainda que sofrem metamorfose incompleta, são chamados hemimetábolos. Existem vários estágios. Jovens, que nós chamamos de ninfas, muito parecidos com o adulto, ok? Eles podem viver isolados ou podem viver em sociedades, com o que nós chamamos de divisão de trabalho. Há vídeos aqui no canal falando sobre essa relação ecológica chamada sociedade, aqui onde existe a chamada divisão de trabalho e as chamadas castas sociais, ok? Ainda falando sobre os insetos, eles são importantíssimos para o equilíbrio ecológico. Em contrapartida, algumas espécies são transmissoras de doenças, são vetoras de doenças. Podem provocar queimaduras sérias, como, por exemplo, as lagartas, que nós chamamos de bicho cabeludo. São consideradas, em algumas práticas agrícolas, como pragas. Em outras, como combate a pragas, o que nós chamamos de controle biológico. E também são indicadores do controle de qualidade das águas. Nos aracnídeos, nós vemos aí 3 representantes, na verdade, a aranha, o escorpião e o carrapato. O corpo é dividido em 2 partes apenas, cefalotórax e abdômen. O cefalotórax é a fusão do tegma cabeça mais o tegma tórax numa única unidade, cefalotórax, portanto. E a segunda parte é o abdômen. Tem 4 pares de patas, não tem antenas e tem de 5 a 8 olhos simples. Apresentam o que nós chamamos de pedipalpos para percepção ambiental, ok? A estrutura de pedipalpos é para a chamada percepção do ambiente, né? Observe que eles têm 4 pares de patas, então 1, 2, 3, 4, e essa unidade aqui que parece uma pata é chamada de pedipalpos. Tá? Substitui a estrutura da antena, por exemplo. Serve para a percepção ambiental e também auxilia na alimentação. Tá? Os escorpiões, nessa estrutura de palpo, que lembra muito uma pata, foi convertida em um par de pinças que tem praticamente as mesmas funções. Ainda falando sobre aracnídeos, as aranhas apresentam, por exemplo, um par de estruturas em forma de garras afiadas, que nós chamamos de quelíceras, para injetar o veneno e também para manipular a presa, ok? E apresentam no final do abdômen uma estrutura que nós chamamos de fiandeiras para a produção do fio da teia. Uma curiosidade importante, que é importante e vale a pena lembrar, é que a teia nas aranhas é uma estrutura líquida que, ao entrar em contato com o atmosférico, se transforma numa estrutura de fio extremamente resistente, ok? Para você ter uma noção da resistência, ele é comparado ao tipo de plástico que nós chamamos de PVC.
São importantíssimos no controle dos insetos, porém os aracnídeos são animais peçonhentos, ou seja, têm estruturas que produzem o veneno e existem estruturas acopladas à glândula de veneno que podem injetar o veneno, portanto, animais peçonhentos. Outros representantes, nós temos aí os ácaros, ok? Que são representantes também do grupo que nós chamamos de aracnídeos. E vamos para os quilópodes. Uma característica importante nos quilópodes é que eles vão apresentar, por segmento do corpo, por divisão do corpo, um par de patas por segmento, ok? Antenas longas e são animais peçonhentos, quilópodes. Tem como exemplo a centopeia, tem corpo achatado, um par de garras no primeiro segmento. Esse primeiro par de garras no segmento é a estrutura que vai inocular o veneno, que nós chamamos de forcípulas. Apresenta um par de patas, como eu já falei, por segmento. São animais de hábito noturno e carnívoros, portanto predadores. Já os diplópodes, esses animais que nós estamos vendo aqui nessas duas imagens, por segmento do corpo, eles vão apresentar dois pares de patas. É conhecido popularmente pelo nome indígena piolho de cobra, tem um corpo com formato cilíndrico, são característicos de ambientes úmidos, alimentam-se de vegetais mortos e eles têm uma curiosidade: ao você tocar ou ao ter contato com alguém ou ao ter contato com outros animais ou no ambiente, eles se enrolam na forma de uma espiral. Tá? Crustáceos, nós temos aí alguns representantes, né? O siri, o caranguejo, a lagosta, o lagostinho, o camarão, são alguns representantes dos crustáceos. A maioria deles é aquática, com exceção desse animal aqui, que é chamado de tatuzinho de jardim, que é o único crustáceo terrestre. A maioria deles é aquática, de água doce ou salgada. Também tem corpo dividido em cefalotórax e abdômen e apresentam, em média, 5 pares de patas. Ok? Eles apresentam 2 pares de antenas, tá? Um par sensorial e outro excretor, por isso que nós chamamos portadores de 2 pares de antenas, portanto 4 pares. Apresentam um par de olhos compostos, respiração branquial, exceto o tatuzinho de jardim, que apresenta o mesmo tipo de respiração que os insetos, traqueal, já que ele, aqui mais uma vez apresentado, é um animal terrestre. E nós temos aí um representante fixo, parado, céssio, que não tem movimentação ou estruturas locomotoras, que são as cracas. Temos um outro representante, o siri, achatado, e o que evita o impacto das ondas e apresenta um par de espinhos nas laterais do corpo. E o último par de patas está adaptado para nadar, é considerado uma nadadeira, no siri. O caranguejo, veja aí a diferença entre eles, está aqui o caranguejo, está aqui o siri, observe bem as diferenças entre eles. O caranguejo tem um cefalotórax um pouco mais alto e mais arredondado. Patas sem adaptação para a natação. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, comente, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, ajude a gente. Se inscreva no canal. Obrigado pela presença de vocês aqui e até o nosso próximo vídeo.